Hoje eu vou demonstrar a equação para o cálculo do momento de inércia de uma placa retangular uniforme. Bom, esse momento de inércia eu vou calcular relativo a um eixo perpendicular a essa placa e passando por um dos seus cantos, tá? Eu vou aproveitar esse resultado e vou calcular o momento de inércia também dessa placa retangular uniforme relativo a um eixo perpendicular passando pelo centro de massa dessa placa, tá? Então ela é um corpo contínuo, tá? Ela tem aqui dimensões A e B, né? dm é um elemento infinitesimal de massa dessa placa retangular. Então o momento de inércia ele vai ser igual a integral de r ao quadrado dm, onde esse r, por exemplo, para esse caso, é a distância desse elementozinho até o eixo onde nós queremos encontrar o momento de inércia, tá? Beleza. A densidade superficial de massa, sigma, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, ele vai ser dm sobre dA, onde esse dA, né, vamos calcular essa densidade superficial de massa é a mesma em qualquer ponto que eu escolho aqui, né, tanto a total, né, quanto a densidade relativa aí a um elementozinho infinitesimal, né. A densidade, por exemplo, considerando que a massa dessa placa aí seja m e a área seja A, densidade superficial de massa vai ser m sobre A. Para o elemento infinitesimal, ela vai ser dm sobre dA. Essas duas densidades, tanto da placa total quanto do elemento infinitesimal, né, densidade superficial de massa, são iguais, pois a placa tem uma distribuição homogênea de massa. Beleza, então, densidade superficial, trabalhando com esse dm aqui, né, a densidade superficial de massa para o nosso elementozinho infinitesimal aqui vai ser dm sobre dA. Tá? O dm, então, será dm vai ser o sigma dA. Como essa área ela é infinitesimal, né, para esse elementozinho infinitesimal de massa, então significa que as dimensões desse cidadão também são infinitesimais. Então aqui eu vou ter um dx, né, e aqui um dy. Então o meu dA ele vai ser dx dy. Então dm é igual a sigma dx dy. Tá? Beleza. Momento infinitesimal de inércia desse cidadão com respeito aqui ao canto vai ser, então, di é igual a r ao quadrado dm, mas o dm é sigma dx dy. Então vai ficar sigma dx dy. O r ao quadrado é a distância, né, do elemento infinitesimal de massa, o dm, até o canto. Vou chamar essa distância aqui, né, r, né? Ela vai ser dada então em termos aqui, esse r está funcionando como hipotenusa, né? Vai ter aqui uma projeção aqui em x e uma projeção aqui em y. Então vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado. X ao quadrado mais y ao quadrado, tá? A gente vai ter aqui então uma integral dupla, né? Usando aqui, a gente tem uma equação diferencial, vamos integrar membro a membro. Então aqui vai ficar I igual a integral dupla, né? De 0 a b, de 0 a a, desse pessoal, tá? Então vamos integrar esse cidadão aqui, o sigma, é constante, atravessa aí os sinais de integração. Então a equação 5 evolui para a equação 6. Aqui eu repeti, né? A equação a 6 é igual à equação 7, eu não fiz nada, né? Vamos integrar então a primeira, né? Vamos trabalhar com a integral interna aqui primeiro. Integrando então com respeito a x, vou ficar com x ao cubo sobre 3, xy ao quadrado, avaliado de 0 a a. Avaliando então de 0 a a, substituindo aí na variável integração x, nós vamos ficar com a ao cubo sobre 3, no lugar do x vamos ter um a, né? Como o x figura nos dois termos dessa expressão, o limite inferior vai ser 0, tá? Então hoje a gente vai ficar só com o limite superior. Beleza, agora vamos integrar com respeito ao y. Então, integrando ali com respeito a y, vai figurar aqui um y, né? Que vai ficar y ao cubo sobre 3. Então, a gente vai ter a equação 9 evolui para a equação 10, né? A ao cubo sobre 3y e mais a y ao cubo sobre 3. A mesma coisa, a variável de integração, né? Que era o
o y, ele vai aparecer nos dois termos. O limite inferior é zero, então esse termo aqui, quando for avaliado com respeito a zero, vai zerar. A gente vai ficar só com o limite superior. Então, substituindo aqui o b nos y, então a gente vai ter que o momento de inércia, né, com respeito ali ao canto daquela placa retangular e em função da densidade superficial de massa daquela placa retangular, vai ser dado pela equação 11. Né? Beleza. A gente pode melhorar essa equação, né? A densidade superficial de massa, ela vai ser m, né, onde m é a massa total da placa retangular, e as dimensões, né? Densidade superficial de massa é a massa dividida pela área. Então, a área daquele retângulo, A vezes B. A gente pode melhorar essa expressão dividindo esse pessoal, né, que esses numeradores, por AB. Então, aqui vai sobreviver, nesse primeiro termo, sobrevive apenas o a quadrado, e aqui no segundo termo sobrevive o b quadrado. Vai ficar 1/3. Esse 1/3 a gente evidencia. Então, a equação 3, ela dá o momento de inércia, tá, da placa retangular relativo a um eixo perpendicular a essa placa passando por um dos cantos. Tá? Beleza, já que a gente tem esse resultado, né, de um dos eixos, o momento de inércia relativo a um eixo ali perpendicular à placa, vamos encontrar então, utilizando o teorema dos eixos paralelos, vamos encontrar qual que é o momento de inércia dessa placa relativo aí ao seu centro de massa. Lembrando que o centro de massa, essa placa, ela é homogênea, lembrando que o centro de massa aqui, ele vai ser o ponto de interseção entre as diagonais, né, dessa placa retangular homogênea. Então, beleza, utilizando aí o teorema dos eixos paralelos, nós conhecemos ali, né, um resultado, né, a gente sabe a distância, né, entre esses dois eixos, né, o eixo passando pelo canto perpendicular, né, e o eixo passando ali pelo centro de massa, também perpendicular à placa. É possível, através dessa equação, encontrar o momento de inércia em relação ao centro de massa. A demonstração dessa equação eu já fiz no outro vídeo e eu vou deixar o link dessa demonstração na descrição deste vídeo. Tá? Bom, isolando aqui então o ICM, onde esse ICM aí é o momento de inércia em relação ao centro de massa, D vai ser a distância entre o eixo que passa pelo canto e o eixo passando ele pelo centro de massa. Tá? Beleza. Isolando esse cara, passando esse cidadão para cá, ele vai vir com sinal negativo, passando esse cara para cá, ele vai vir com sinal negativo. Fazendo um jogo de sinal, o ICM vai ser igual a I menos MD quadrado. Tá? Então, ok, vamos trabalhar com esse D quadrado aqui. A distância, então, entre o ponto P, que está simbolizando aí o ponto P, está aqui onde está a lupa, né? A distância entre o eixo perpendicular passando pelo centro de massa e o eixo perpendicular passando pelo canto dessa placa retangular é dado por esse segmento de reta. Né? Ele tem um comprimento D. Esse cidadão, em termos Bom, continuando. Esse cidadão, em termos dos lados, né, das dimensões aqui do A e B, vai ser D quadrado, vai ser igual a A sobre 2 ao quadrado mais B sobre 2 ao quadrado. Bom, isso porque esse ponto P, né, ele está aí no ponto de interseção entre as diagonais desse retângulo, né, e está no eixo de simetria aqui, não? Está passando aqui um eixo de simetria que divide esse cidadão aí na metade, né? Então aqui vai ficar esse ponto, projetando esse segmento aqui no eixo X, a gente vai ficar com A sobre 2. Projetando ele no eixo Y, nós vamos ter a medida de B sobre 2, tá? Então por isso que ficou que D quadrado, o D quadrado é igual a A sobre 2 ao quadrado mais B sobre 2 ao quadrado, tá? Beleza, então quadrando esse pessoal vai ficar A quadrado sobre 4, B quadrado sobre 4, evidenciando 1/4, então vai ficar 1 sobre 4, A quadrado mais B quadrado, tá?
Beleza, quem que é esse cidadão aqui? Cidadão a gente, é dado pelo segundo membro da equação 13. Então a gente substitui aqui. O d quadrado. D quadrado é dado aí por essa expressão da equação 16. Então a gente substitui aqui na equação 14. Né? Então a gente tem a equação, a equação, a gente substitui na equação 15, né? A equação 15, então, ela vai evoluir para a equação 17. Então, o que a gente pode fazer aqui? Esses termos aqui são iguais, né? A gente pode, então, tirar um MMC entre 3 e 4, que é 12. 12 por 4, 3 vezes M. Aliás, 12 por 3, 4. Vezes M vai dar 4M. 12 por 4, 3 vezes M é 3M, levando em consideração o sinalzinho negativo. Então, o momento de inércia, né, do centro de massa ali para essa placa, né, retangular homogênea, vai ser igual a ICM, M sobre 12, que multiplicar quadrado mais B quadrado. É isso aí e Feliz Natal.